você escolhe um ou outro. É a sua visão. Eu deixo muito claro sempre quando a gente começa os quadros, que é nosso game show aqui do Fogão Net, que não tem certo ou errado, é só a vivência de Botafogo, é a sua experiência com o Botafogo. Não tem certo ou errado. A menos que você escolha o Dil sobre o Garrincha aí mesmo. Aí você tem outros problemas além da sua escolha. Medina, Gatito ou Ricardo Cruz? Gatito, disparado, Gatito. Gatito, pô, eu posso confessar, eu não gostava do Ricardo Cruz, cara. Não sei porquê, cara. Eu também não. Eu acho que O Ricardo Cruz era um goleiro, assim, mediano para baixo, ao meu ver, tá? E que era aquele goleiro que às vezes fazia umas defesas espetaculares, como na final de 89 ele busca a cabeçada do Bebeto lá no ângulo, mas tomava muitos gols. Tem um frango dele no 3x3. Contra o Flamengo. Teve um contra o Flamengo que tomou embaixo da perna, me lembro até hoje, cara. 91 também, né? 91. Exatamente. Eu tava nesse então, jogo. Assim, na final de 92 ele saiu muito mal do gol, em um dos gols também. Infelizmente eu estava lá também. Ele veio da base do Fluminense. O Fluminense tinha o Paulo Vitor, que era o titular absoluto, ele e o Ricardo Pinto, né? Uhum. E liberaram ele para o Botafogo. Até em algum momento o Gabriel barrou ele, né? O Gabriel, o nosso goleiro Gaguinho, né? Mas para mim, Gatito disparado. Palmieri. Eu acho o Gatito um baita goleiro. E queria muito até, quando teve a questão do John, houve a chance de trazer o Gatito de volta. Ele estava em forma, agarrando. Eu tinha essa preocupação com o Neto, pelo tempo do Neto parado, não pela qualidade dele. E é o mesmo problema que os palmeirenses estão criticando no Carlos Miguel, goleiro que fica muito tempo parado, né? Também. Então é complicado, precisa de ritmo. Só fazendo uma vírgula aqui, te fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o quadro. Você pode responder rápido ou não responder se quiser. O que doeu mais em você, 2023 ou 92? Cara, foi 2023. Porque, assim, 92 foi aquela porrada. De uma vez só. Aquela porrada de uma vez só que você acorda no hospital, tô vivo, mas tomou aquela porrada de um acidente de carro inesperada porque você achava que tinha o melhor time. Embora é bom a gente lembrar que o nosso treinador não era dos mais brilhantes taticamente, o Búfalo Gil, que foi um grande jogador, mas a gente tinha carências na defesa, né? O Márcio Santos, que joga no Botafogo, não é o mesmo Márcio Santos que 2 anos depois ganha a Copa do Mundo. É um cara que estava em evolução, era um bom zagueiro. O René Playboy era um zagueiro com limitações, lento. O Odemilson era um jogador razoável apenas. O time marcava pouco e o Flamengo, eu acho que foi meio subestimado pela gente, porque os grandes times eram o Botafogo e Vasco naquele campeonato. Sim. Né? Bismarck, e o Flamengo, o Edmundo já estava arrebentando. É quando o Edmundo aparece, né? E aí, cara, o Vasco se classifica no escanteio em que o Júnior Patti faz um gol praticamente olímpico. O Luiz Carlos Vim, que vai rebater a bola, não consegue, e entra no canto, era o Regis. Tem um amigo meu vascaíno, que o Carlos Germano já era goleiro do Vasco, só que era reserva. Acho que ele brinca. Se o Carlos Germano tivesse aparecido 6 meses antes, o Vasco ia para a final com vocês. Enfim. E eu acho que menosprezou, que o Flamengo tinha um grande time. O Júnior jogando muita bola, era um time taticamente muito solidário. E o Piá fez o melhor jogo da vida dele, um jogador fraquíssimo, né? Mas 2023, voltando a isso, apesar de ter perdido para o rival, eu até então ali era o meu maior trauma, maior até que 99, tá? Apesar de 99 ter me impactado as crianças chorando no estádio, eu falei, imaginei o peso que teria aquilo. Mas 92 não tinha o cenário do Emil sair, então a gente achou assim, vamos continuar competindo. Depois parece até uma história que se repete, mas 23 que foi aos poucos, né, cara? Então, foi definhando, né? Definhando, né? Foi muito triste, porque foi crônica de uma morte anunciada, assim, e quando aparece o Lúcio Flávio, eu falei, pô, acabou, aí acabou. Acabou. Já vi que vai ter personagem hoje. Porque esse me tira do sério. Esse quase me dá edema de glote, é um negócio sério.
Que isso. Meu Deus do céu. Vamos para o próximo aqui. Tá hoje. John ou Paulo Sérgio? O John. O Paulo Sérgio, tecnicamente, era mais goleiro. Mas o John, pela conquista, cara. Eu tenho uma parada de goleiro campeão. Acho que o John foi muito importante ali contra o São Paulo. O John, na final, passou muita segurança. Eu acho que o Paulo Sérgio, se ele precisaria hoje ter uns 20 centímetros a mais, mas na época. Mas, assim, se você for falar quem eu acho mais ídolo meu, pessoal, o critério é foi o Paulo Sérgio. O cabelo dele é mais bonito, ele usa 39 ou 37. Eu acho que é um jogador que tá mais. Assim, tem dois, para mim, que fica mais na história é o John, né? Mas então vamos lá. O meu, então vamos lá, para não ficar em cima do muro, que o John eu iria meio pelo óbvio da galera tal. Tecnicamente, então, para ser justo, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que é um goleiro que a galera mais nova não viu muito, foi reserva na Copa de 82, ao meu ver, injustamente. Injustamente. Se fosse de algum outros clubes aí, seria titular. Agarrava muito, tinha pego muito quando entrou em alguns amistosos. E o Paulo Sérgio era um goleiraço. O padrão da época era um goleiro baixo, mas com elasticidade, e era meu ídolo. O Paulo Sérgio era um dos meus ídolos da infância. Assim. Então, fico com o Paulo Sérgio. Tecnicamente, para mim, quem era melhor? Paulo Sérgio. Ele é mais baixo. Hoje ele seria maior. Então, dane-se. Não dá um jeito. Usar aquelas botas. Vamos para o próximo, Medina. Então, vamos lá. Josimar ou Vitinho? Tá sem som? Opa, desculpa. Cara, essa é pancada, hein, brother? Essa você mandou muito bem. Mas eu vou com o Vitinho. Eu vou com o Vitinho? Não, eu vou com o Josimar. Assim, o Vitinho, é até curioso isso, que eu defendo muito o Vitinho. Eu acho ele muito injustiçado. Agora, nem tanto. O fenômeno seleção brasileira é curioso, que mesmo os apupos que o Vitinho sofria passaram a ser tolerados após a convocação para a seleção. E acho que é um jogador que a gente vai passar a gostar, a torcida em geral, mais ainda quando ele sair do que quando ele está aqui. A torcida do Botafogo gosta mais de jogadores quando eles vão embora, em geral. Mas o Josimar era um jogadoraço. O Josimar tinha deficiências, problemas que a gente estava conversando aqui da dedicação ao futebol. Ele já é um cara que, por exemplo, não tinha a mesma preparação física que o Jorginho, por exemplo, que é contemporâneo dele. Mas o Josimar, o que ele fez na Copa de 86 foi um absurdo. Em 89, quando precisamos dele, a partida dele em 21 de junho de 89 é algo histórico. Vitinho também, 30 de novembro de 24, foi histórico. Mas Josimar, Mr. Josi, jogador histórico, jogador de Copa do Mundo, não dá para eu tirar. E 89 tem um simbolismo para mim também. São as duas maiores conquistas que eu comemorei. 89 e 2024. Mais que 95. Eu estava vendo um podcast com... Eu acho que até contei em outro episódio, com o Mauro Betting, do Palmeiras. Aí perguntaram para ele, cara, qual o maior título da história do Palmeiras? Ele, nada é maior do que sair da fila para quem está na fila. Ele falou que o maior título da história do Palmeiras para ele era o Paulista de 93. Maior que Libertadores, pois etc. É. Eu acho que... Até pelo que tinha dos estaduais na época. Sim, aí eu refleti, eu tenho uma teoria, não sei se você concorda, que eu tenho a dos títulos que lavam a alma da torcida. Às vezes, a gente hoje se apega tanto ao valor da taça, mas é muito mais sobre lavar a alma da torcida. Como seu coração bateu naquele dia, né? Como aquilo veio. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha vida, 89, eu tenho a minha primeira lembrança de Maracanã, mas eu não estava na final, tinha 6 para 7 anos. A minha primeira lembrança é o 3-3. Eu abraçando meu pai na hora que eu descendo a rampa, quem disser mais cedo, eu abraçar meu pai na hora que o Botafogo empata o jogo. Então, os títulos que lavaram minha alma foi 95, 2010 e a Libertadores de 2024. O brasileiro, claro, por que exemplo, é outra região, né? E sim. Então, a galera, quando teve 2024, eu falei, cara, esse título só vai se comparar a 89 para uma galera. Porque lavou tanta alma em 2024
que talvez tenha lavado da mesma forma que 89 lavou uma geração. E aí que eu falo, eu que estava nos dois e sofri os dois jejuns, eu sou um daqueles que não podia cantar parabéns. Minha mãe decidiu isso quando eu tinha 5 anos de idade, porque no aniversário meu de 5 anos, um tio meu vascaíno cantou parabéns, mas até... Eu tinha 5 anos, 76, Botafogo estava o quê? Ganhando dele? Tinha 8, cantou até 8 de sacanagem, na verdade eu estava fazendo 5 anos. Eu peguei o bolo, destruí o bolo, joguei na cara dele, fui para cima do meu tio, queria bater no meu tio. Aí minha mãe falou: não dá para cantar parabéns em aniversário desse menino, porque lembrava, eu já sabia o que era, com 5 anos de idade, ir ao Maracanã, e meu pai me explicava, eles cantam parabéns, debochando a gente. E ali eram 8 anos só, mal eu sabia que seriam 21. E então, para mim, 2024 é isso. Só que é isso para uma nova geração. E eu, como vivi as duas, eu hoje falo que 2024 foi a maior emoção que eu vivi na minha vida, lá em Buenos Aires, até pelo contexto de ser fora do Brasil, de eu estar com a minha esposa ao lado, com vários amigos. Mas, assim, eu estava com amigos, estava com meu pai e com meu avô em 89, mas, assim, 24 ser fora do país, aquela invasão que a gente viu, né, Léo? De botafoguense na Argentina, aquilo é inesquecível. Ali no 2024 é tão impactante que ele tirou tanta sombra que o Botafogo tinha pelo caminho. Pô, time pipoqueira ganha com -1. Torcida, vai lá, bota 50 mil em Buenos Aires. Cara, isso daí vai ser contado por bastante tempo. Ó. São histórias que vão ser contadas. O pênalti do Tiquinho, vai lá, o Alex Telles tem aquele pênalti para fazer 2-0. Decisivo. Então, são tantas sombras, tantos fantasmas que a gente exorcizou em 90 minutos, que o impacto é muito grande, cara. É muito grande. Os caras não tiveram nem o que falar mais. Que no Monumental de Nunes, que é um templo do futebol, né? Um estádio de final de Copa do Mundo. 2 times brasileiros na Argentina. Toda aquela atmosfera, você andando lá em Puerto Madero 2 dias antes do jogo, para a gente do Acre, o cara de Portland, o outro da Austrália, o cara de São Paulo, o cara de Minas. Cara, foi a feira mundial do Botafogo. Lembra aquela feira mundial? Feira mundial, um encontro do Botafogo com ele mesmo e dos botafoguenses com eles mesmos, sabe? Foi muito bonito, cara. Foi uma história, assim, que nenhum roteirista pensaria. E da forma como foi, né? Como você falou, desde os 30 segundos, sem um a menos, 1 minuto quando a bola rola, como foi construído com um time, assim, sem o técnico mexer, todo mundo tem que botar o Danilo, tem que botar o Danilo, tem que botar o Danilo. E, cara, é inesquecível. É inesquecível. Eu fiquei sem voz, sem bateria no celular, andei quilômetros, me desencontrei do Depp, ele foi fazer live sozinho, eu crente que ele estava em Puerto Madeiro, eu enchendo a cara em Puerto Madeiro. Pô, muito legal, cara. Fiquei amigaço do maluco de São Francisco, meu amigo Thiago Melo lá, deve estar vendo, vai ver, quando eu vou avisar ele. Um abração, pessoa muito querida, o apelido dele é Araruama, porque ele nasceu em Araruama, quer dizer, viveu lá há muito tempo. Então, assim, Léo, hoje eu já posso dizer que 30 de novembro de 24 foi maior que 89, mas nessa disputa aí, ainda fico 89, Josimar, cara. Boa. Mauro Galvão ou Bastos? 89 versus 2024. Mauro Geraldo Galvão, o maior zagueiro que eu vi com a camisa do Botafogo. Disparado. Boa. Gonçalves ou Barbosa? Barbosa. Alexander Barbosa. Gonçalves, zagueiraço. Também um dos maiores que eu vi, mas o Barbosa... Acho que a gente não sei... O Barbosa tem alguns jogadores que nos fizeram ter o diferencial. Luiz Henrique, Almada, Igor, Savarino. Mas sem Barbosa e Gregório, o Botafogo não ganharia um título como a Libertadores. Verdade. Aliás, o Gregório me derrubou, mas eu digo na campanha. Verdade. Isso que eu ia falar. Sem o Gregório, a partida do Barbosa no Allianz Parque na final da Libertadores foram coisa de almanaque. Absurda. A imposição dele, né, cara? É um negócio assim, enfrentando o jogo aéreo do Palmeiras, o Hulk, né, que é um jogador, e o Davidson, quer dizer, tendo que lidar com 2 caras, Barbosa e o espírito, né? A gente se sentiu novamente tendo aquele cara, como a gente sentia no Carly,
né? Eu acho que o choro do Carly é muito isso. Pô, em 17 a gente podia ter chegado, né? E olha, pô, esse time é bem melhor do que eu joguei em 17. E tá aqui o Barbosa, que é um jogador que chegou de scout, eu me lembro, a gente disputando contra o Fortaleza, lembra? Né? O Fortaleza queria, e o nosso scout foi muito feliz no Barbosa. E o adestrador, né? Arthur Jorge, que adestrou o Barbosa. Eu cheguei, confesso, a dar um chilique após Botafogo e Cruzeiro, na live pós-jogo. Não dá, é melhor esse cara aí pensar em rescindir no final do ano. Nós somos assim, né? Todos nós, cara. Eu também, eu tinha dúvidas com o Barbosa, eu admito, eu sou que nem você, eu tinha dúvidas. Mas esse cara me ganhou. As partidas que ele fez quando precisou. A gente que acreditava mais no Halter que o Barbosa no início, lembra? Que havia esse papo, a galera, o Halter tá melhor que o Barbosa. Pô, pelo amor de Deus. Barbosa é caricato. É caricato, cada meme. E ele foi em reserva um bom período ano passado. Próximo aqui, Carly ou Gotardo? Gotardo. O Gotardo, cara, eu sei que tem alguns botafoguenses, que aí evocam novamente 92, que ficam com um negocinho, para de 92. Cara, o Gotardo estava em 89 e estava em 95. Então, assim, é um jogador que estava nos dois títulos até então, icônicos para mim, né? 89, pelo que você falou, lavou a alma, 21 anos, e eu poder viver isso com meu pai. E 95, no maior título até então do Botafogo, né, na história. Adoro o Carly, mas a diferença, inclusive técnica, para mim é muito grande de do Gotardo. A liderança se parece muito, a imposição em campo e tal, mas o Gotardo era um jogadoraço. Também acho que aquela final contra o Santos do Pacaembu, que o Gotardo jogou ali é sacanagem. O Gotardo, para mim, foram os melhores em campo. Wagner e depois o Gotardo. Os dois melhores do Botafogo naquela final. Com certeza, também acho. Marinho Chagas ou Alex Telles? Eu não vi o Marinho jogar. Eu sei que a história fala que era um jogador fenomenal. Meu pai era apaixonado pelo Marinho Chagas. Mas aí eu vou ficar com o que me emocionou, Alex Telles. Né? E pela qualidade, acho um jogadoraço. Acho que estou torcendo para o Telles voltar logo. Se puder voltar domingo, tomara. Ou então segurem ele para voltar direitinho contra o Mirassol. Mas é um jogador que estava com várias participações, né, em gol, assistências. Sei que a galera um pouco mais antiga que eu, ainda com menos cabelo que eu, ou então aqueles vovôs cabeludos, vão ficar bravos comigo, porque o Marinho Chagas é considerado um craque, né? E eu vi vários vídeos do Marinho, não vi jogar e assim. Porque eu cheguei aí no estádio com o Marinho jogando, mas eu não me lembro. Né? Não sou daqueles que mete, não, eu vi, eu lembro, jogava muito. Mas o Telles, para mim, a gente tem um jogador de Copa do Mundo, um jogador que foi tão decisivo como ele foi na Libertadores e no Brasileiro, e que espero que continue sendo. O Telles é o tipo do cara que eu espero que encerre a carreira no Botafogo. Assim, sabe? Pô, eu torço muito que a gente tenha capacidade financeira para isso, né? Enfim. Verdade. Você tem o Cascaio, né? Vamos para o próximo aqui. Marçal ou César Prates? Marçal ou César Prates? Cara, foda isso. Desculpa o palavrão, gente. É soda. Soda. O Prates era o melhor batedor de falta, dos melhores que eu via, o Mendonça acima, mas vou ficar com o Fernando Marçal. O Fernando Marçal, cara, é aquele tipo objeto utilitário que você tem em casa, serve para tudo, sabe? Tipo Perfex, que é anunciado como isso, Pano Perfex. O Marçal faz zagueiro, faz lateral. E eu acho que o Marçal, ele, ao contrário até da minha previsão, ele faz um final de ano passado muito importante. Marca muito bem o Estevão naquele jogo, né, pela Libertadores. Entra muito bem em algumas partidas. E o Marçal é um dos caras que conduziu o processo do time que se inicia em 22, principalmente na segunda janela, né, Léo? De 22, onde quando chega Tiquinho, Eduardo, Marçal, Júnior Santos, Adrielson, eu acho que são
que dão uma qualificação naquele time, e a gente faz uma campanha muito boa, que é um pouco eclipsada pelo aquele 3-0 final, que a gente 0-3 para o Atlético Paranaense, mas que a gente chegou a brigar. Provavelmente, se a gente tivesse esse elenco desde o início, né, mas é que a SAF foi constituída muito próximo, então a janela ficou ali em cima da hora, vê que o Tietchan chegou no último momento, vieram aqueles caras tipo Piazon, Lucas Fernandes e tal. O Marçal, cara, é um cara que agregou muito. Então, é um cara que eu inclusive, também achei que a volta dele esse ano mostrou-se um acerto. Porque imagina se a gente não tivesse o Marçal, né? Hoje, que vai jogar de zagueiro. Porra, exatamente, cara. Ele jogou muito esse último jogo, né? Com certeza. E jogou, e foi bem, até contra a LDU, quando precisou. O Marçal foi bem. Bom, ele tem um posicionamento, né? Em campo. Tem, às vezes, uma coisa de um excesso, que é característico do futebol brasileiro, né? Essa coisa de sul-americano, né? De virar, provar que é mais macho que o outro, essa coisa, que às vezes me chateia um pouco, né? E toma os amarelos, ele, o Barbosa, tem muito isso. Mas eu acho que o Marçal é o tipo do cara que a gente precisa ter no time. Você precisa ter um Marçal, sabe, no elenco, porque tem qualidade, é um cara que tem uma carreira internacional, indiscutível, é um dos poucos desses. Esse cara, o Marçal é um cara que eu conhecia, que eu me lembro dele no Lyon, né, semifinalista ali e tal, e me lembro dele no Wolverhampton. E falava, pô, o jogador inteiro nunca imaginava que viria para o Botafogo, né? Mas quando veio, eu falei, pô, esse eu conheço. O Tiquinho eu conhecia, o Eduardo eu não lembrava, sabia? O Eduardo eu não lembrava do Eduardo. Eu conhecia esse, não lembrava do Eduardo. Verdade, Medina. Aqui o próximo, vamos ver aqui. Renato 8 de Ouro ou Carlos Alberto Santos? Carlos Alberto Santos. Cara, esse foi um dos maiores jogadores que eu vi na posição jogar no Botafogo. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos era um baita jogador. Carlos Alberto Santos era um Marlon que sabia marcar. Carlos Alberto Santos, assim, que sabia marcar, assim, Marlon marca. Eu digo assim, que tinha assim, não era o forte, o Luizinho marcava mais que ele, o Pingo, quando jogou com ele em 92 também, mas o Carlos Alberto Santos era um jogadoraço, que depois vai para o Japão e faz uma carreira espetacular lá, jogando até com o Zico, no Kashima Antlers, e ele tinha uma questão de virada de bola com as duas pernas, sabia virar com a direita e com a esquerda, de virar o jogo, espetacular, de lançamento. Então, um jogador de posição, um cara muito bom no jogo aéreo, nisso também melhor que o Renato e que o Marlon. Acho o Renato um jogadoraço, para fora das melhores contratações recentes do assim, no período dos anos da década do século XXI, né? O Renato, na época, foi uma grande contratação, jogou bem, muita bola, mas o Carlos Alberto Santos, para mim, está no panteão dos meus ídolos. É um jogador que está ali, panteão dos ídolos. Tem um mês, numa live, me perguntaram, Léo, qual é o teu Botafogo de todos os tempos? Eu falei, eu vou falar o que eu vi. Aí eu botei o Carlos Alberto Santos. O pessoal não entendia. Quem é o Carlos Alberto Santos? É o Carlos Alberto Dias, Léo. Eu falei, não. Você novo, não. É o Carlos Alberto Santos. Esse era muita bola. E o Carlos Alberto Santos, duas coisas, né? Ele veio como contrapeso do Carlos Magno, que era a grande contratação, que era o artilheiro do Gojo Fantástico, que a galera de hoje vê ainda existe Gojo Fantástico, mas na época era com a narração do inesquecível e eterno Léo Batista, e tinha os gols fantásticos, que era eleito o gol mais bonito. E o Carlos Magno era um cara que fazia muito golaço. Então, volta e meia, aliás, o Goiás tinha uma escola disso, Luvanor, Carlos Alberto Magno, depois veio o Túlio, né? O Alex Dias e tal, o Gil, né? Assim, Fernandão, mas o Carlos Alberto Santos começou jogando no Botafogo meio ali um pouco mais avançado. E aí não rendeu em 88. Ele chega em 87, né? Não rendeu, 87, final de 87, 88 não rendeu. Mas aí quando o Espinosa transforma ele, né? Ele bota o Carlos Alberto justamente como esse jogador meio função Pirlo, né? Aquele cara de armar o jogo de trás, mas ele tinha noção de cobertura, ele às vezes fazia 3 zagueiros. O Botafogo de 89 também era um time muito moderno. As pessoas falam muito, era um time que jogava para ganhar por 1-0. Sim, mas era um time muito moderno. É muito chique, todo mundo, eu sou fã, por exemplo, do Simeone. Muita gente falar do Simeone, do Ancelotti, quando o Real Madrid se encolhia e pum, saía no contra-ataque.
Mas, assim, o Espinosa fez isso em 89. Muitas vezes o Carlos Alberto virava o terceiro. Quem armava o Botafogo era o Carlos Alberto e o Mauro Galvão, de trás. O Vitor e o Luizinho brigando muito pela bola. O Criciúma era um falso 9 e ele espetava o Maurício e o Gustavo. E com isso, como eles tinham 3 caras no meio também ali, que adiantava, quando o Carlos Alberto fazia a linha de 3 volantes, ele tinha o Josimar, tinha essa cobertura, porque o Maurício não recompunha, mas o titular, durante toda a campanha, não jogou a final, que foi o Jefferson, foi quebrado contra o Bangu, já era esse ponta que você falou, estilo ponta moderno, né, da escola que o Zagallo fez, voltava muito, baita jogador o Jefferson, não é o Jefferson lateral esquerdo, gente, é o Jefferson, que era meia esquerda, né? Ponta esquerda. É. Isso aí. Verdade. O próximo aqui, vamos ver aqui, Medina aqui no Bate-Bola Fogonete. Rocha ou Gregory? Gregory. O Rocha que foi um jogador que o Rocha eu cheguei a ver bastante. Eu estava no Campeonato Brasileiro de 81, fui a alguns jogos com meu pai, estava no Baila comigo, foi 3-1, que o Mendonça deixou o Maestro Júnior, como é chamado hoje, deitado no chão, e o Júnior leva isso até numa boa, reconhece que o Mendonça jogava muita bola, e o Rocha estava naquele time, era Rocha, Demir Lobo, Mendonça, tinha o Mirandinha, o Edson, o Gerson com Jota, tinha o Ziza, enfim, tinha o Marcelo, né? Marcelo Oliveira, que hoje é técnico, que faz o gol até, se eu não me engano, no jogo de ida, aqui no Maracanã, que a gente ganha de 1-0 o gol do Marcelo, se eu não me engano, o chute é do Rocha. E a bola é rebatida, se eu não me engano, posso ter equivocado. Mas eu fico com o Gregory. O Gregory, cara, eu sei que o futebol é muito cruel, né? Ao mesmo tempo é maravilhoso. Porque, assim, o Gregory é expulso, a gente é campeão. Imagina se a gente perde esse título. Quão marcado ele ficaria, né? E logo depois, uma semana depois, ele faz o gol. A gente já era campeão, mas ele faz o gol que sacramenta ali o título brasileiro. E um jogadoraço, um dos jogadores que eu sinto mais falta, que eu acho que a perda do Gregory tem muito a ver com a quantidade de gols que a gente passou a tomar. O Gregory potencializava demais o Marlon. Ele dava ao Marlon uma margem de segurança para marcar menos, que era muito interessante para o Savarino. Ele gerava uma compensação. Ele e o Igor eram jogadores, o Igor lá na frente e ele atrás, que faziam essa compensação. E um dos maiores ladrões de bola que eu já vi jogar no Botafogo. O Gregory também está no meu panteão de ídolos. E sabe jogar bola. Não é só ladrão de bola, marcador. Sabe. Jogador que rompia a linha correndo com a bola dominada. Jogador e fez gols importantes contra o Palmeiras, contra o Bragantino. Sim, contra o São Paulo, isso que eu ia mencionar. Ele, naquele novembro ali do Botafogo, ele até o gol importantíssimo dele de primeira contra o Palmeiras, naquela bola do Almada. Ou do Bragantino, quanto aos 40 do segundo tempo. Cruzamento do Romero, né? Sim. Bem no final do jogo empatado, se arrastando para o 0-0. Contra o Fluminense, o gol é dele, né? O do Luiz Henrique, ele rouba a bola do Felipe Melo. E ali você vê, 40 e tantos do segundo tempo, ele com força para ir lá na frente, marcar alto e roubar. É um jogador muito especial, que eu senti muito a saída dele, muito, muito. Já imaginava, já sabia notícia, né? A gente ouvia muito, né? O pessoal que cobre, o Gentílio, TF, já falavam que o Arthur Jorge fez muita pressão para levar ele para lá. E torço muito porque o Arthur Jorge se esculhambe lá e os dois voltem. Eu sinto falta. Eu sou muito fácil, Pode voltar. Eu também, eu me vendo muito fácil também, assim, cara. Eu mudo de opinião muito rápido. Não precisa de muito, não, cara. O próximo aqui, Medina. Alemão ou Marlon Freitas? Rapaz, alemão. Me desculpe, meu capitão, Marlon Freitas, nosso Marlon Luther King do vestiário. Mas, cara, o alemão era um jogadoraço. Assim. Aí vão vir os caras. O alemão que deixou Maradona, né? Passar a Copa de 90. Não era pelo Botafogo. Exatamente. E é muito isso daquela certa mídia hegemônica, porque releva. Eu imagino se fosse o Jefferson, o goleiro do 7-1.
Não que eu ache até que tenha sido o grande culpado pelo 7-1 o goleiro de então, mas que falhou muito em 2010, inclusive, contra a Holanda, né? 3 jogadores falharam ali, do clube que é muito querido, né? O Júlio César, o Felipe Melo, que é expulso, formado lá, mas não jogava lá, nem o goleiro, e o Juan, né? O Juan e o Júlio César falham no lance, bizarramente. E o alemão tem essa coisa de que tentam colocar, tanto que o Dunga dá um carrinho mais idiota ainda, e o Dunga, para mim, é um jogadoraço. Adoro o Dunga como jogador. É um jogador para 94, acho que é um cara muito esquematizado, por depois ele ter sido treinador. O cara conseguir brigar com o Alex Escobar também merece ser sacaneado. Né? O cara conseguir pegar a raiva do Escobar tem que ser muito. Mas tipo, brigar com o Medina. Não, que isso. O Escobar carequinha e tal. Não tem um cafezinho aqui, estou bebendo mate. Mas o alemão, cara, Ricardo Rogério de Brito, nascido em Lavras, jogadoraço o alemão. O alemão era um jogadoraço, jogador. Tá aí, é o tipo do jogador moderno, Léo. O alemão é um cara que ele já estava à frente do tempo dele. Então, no desempenho de funções, que ele fazia o 5 e o 8 do mesmo nível. Ele hoje seria fácil, mas assim, fácil titular da seleção brasileira. Como foi em 86 e 90? Porra, o alemão seria dono ali do meio-campo. Escolher a camisa. Aquele cara que escalava o time, não deixava, falava, bota esse cara para jogar comigo. O Maradona fala isso. O Maradona falava, né? E para mim, os ídolos sempre falam, tão eterno, que Batista e Justi foram campeões com ele, mas assim, o melhor jogador de marcação que ele conheceu e de entregar a bola limpa, de passe, de qualidade de passe, da rapidez que o alemão tinha disso, desarmar e já passar, foi o alemão. O alemão jogava muita bola. O alemão, o Zico também elogiava muito o alemão, chegaram a jogar na seleção. Então, assim, você vê que era um cara muito completo, chutava muito, inclusive contra a Argentina, ele faz um partidaço até esse lance, que é muito comentado, um chute na trave. A partida do Brasil contra a Argentina massacre dos placares mais mentirosos do futebol. Verdade. Né? Eu queria fazer só uma vírgula aqui. Esse é meu ídolo, o alemão é meu ídolo mesmo. Porque o alemão é um dos caras assim que segurou a onda da torcida do Botafogo. O alemão jogou com times fraquíssimos e chegou a pegar um time bom, que eu vou quebrar um pouco o protocolo do quadro, mas para enumerar, que é um time muito bom que o Botafogo teve, cara. Paulo Sérgio, Perivaldo, Abel, Leís e Wagner, alemão, Renato e Eloy, Elinho, Baltazar e Berg. Às vezes jogava Robertinho, Baltazar e Elinho, mas o Berg fazia o falso ponta às vezes. Então era um timaço. Esse time ganhou uns torneios lá fora e tal, mas não aconteceu aqui, cara. Curioso, esse time não deu liga no Brasil, assim, jogando os campeonatos. Naquela época parecia que tinha uma aura, né? Queria só fazer um adendo aqui, que você citou o Júlio César, mostrar meu respeito ao goleiro Júlio César. Afinal, ele é o brasileiro com mais gols em Copa do Mundo, ultrapassou o Ronaldo e o Pelé, né? Pela seleção brasileira. Então fica aí. Minha gratidão não, mas assim, vale a lembrança, o brasileiro com mais gols em Copa do Mundo, o goleiro Júlio César passou o Ronaldo e o Pelé. Você falou bem, né? E começa essa do jogador do cara não ser citado, 50. Porque a gente lembra, botaram no Barbosa, sendo que os dois gols foram nas costas do Bigode. Só que o Bigode era jogador. Exatamente. E aí a gente tem várias questões, né? O Barbosa, várias reportagens que mostraram o quanto isso pesou. As falhas passam longe de ser do Barbosa. A teimosia do Flávio Costa não colocar o Nilton Santos, né? Também, que já era jogador para ser titular ali. Muita gente fala não ter levado o Heleno, né? Também é outro ponto que muita gente acha, né? Também que se discute. E a questão do goleiro negro, né? A questão do goleiro preto, e isso é uma coisa que, graças a Deus, o Botafogo tem muito orgulho. Aliás, eu fico até desconfiado quando a gente fica com esses goleiros com cara de garçom da Fogo de Chão, porque O senhor frequentador da Fogo de Chão, né? O Medina é frequentador, né? Não. Eu já fui poucas vezes, assim, acho que tem até outras. Mas quando abriram lá em cima da piscina, tinha desconto para sócio, não sei o que. Legal. Eu fui algumas vezes.
Ao seu favor, respeite Gatito, Paulo Sérgio, Wendel, goleiros brancos. Não, sim. É porque os mais Tô brincando. marcantes da minha vida realmente são negros, né? O Jefferson, Wagner, olha só. O John. Olha que coisa maravilhosa. Como diria o Luiz Roberto, esses negros maravilhosos. O Luizinho ou Jamir? Luizinho ou Jamir? Rapaz, Luizinho. Não. Dá tempo. Parou? Não vou fazer que nem o Almanac, Parou. Não, Luizinho jogou muita bola em 89. O Luizinho, antes disso, desde 86, eu me lembro do Luizinho já jogando titular no Botafogo, mas o Jamir eu acho mais jogador. E acho que o Jamir, assim, isso me pega. Ele jogou pouco tempo no Botafogo, fez uma carreira depois no Internacional, e o Jamir, ele tem um amor pelo Botafogo até hoje, então isso me pega, isso me toca, o lado sentimental. Eu acho que são jogadores equivalentes, acho o Jamir é mais jogador, eu acho. Acho que o Luizinho marcava melhor, né? Que o Jamir tinha o Leandro Ávila ao lado dele no melhor momento, né, do Jamir. E só que o Jamir também tinha isso que o Carlos Alberto tinha, de virar o jogo. Era um jogador de uma capacidade de ritmar o time, como eu gosto de falar o Tite, né? Eu acho que o Jamir também era um jogadoraço. E que depois foi embora. A gente viu pouco menos do que eu gostaria do Jamir aqui no Botafogo. Eu acho que o Jamir, tecnicamente, foi mais jogador e com uma identificação até hoje do Botafogo. Vejo muito o Jamir lá no Newton Santos. Torcedor do Botafogo. Sim, encontrei fora no passado. Sempre lá ele, André Silva, eles estão sempre lá. Foi verdade, cara. Verdade, Medina. Eu encontrei ele no passado. Foi ano passado ali na Oeste Inferior. Acho que ele estava com o André Silva, quando o André Silva era candidato, não me lembro. Cara, o Jamir se tornou torcedor mesmo do Botafogo. Assim, cara, eu vejo muito ali. Ele, o Carlos Roberto, sempre vejo ali fora. Pro próximo aqui, Medina. Sidorf ou Almada? Almada. Almadinha? O Sidorf, Almadinha. Almágico. Cara, o Sidorf é evidentemente para uma pessoa qualquer que não tenha vivido isso daqui, ou uma pessoa que é viciada em joguinho e tal, ou uma pessoa não botafoguense, vai me chamar de maluco. Mas o Sidorf, eu me lembro dele, ele ganhou um Carioca, ajudou o time a ganhar um Carioca, aquela campanha no Brasileiro foi muito legal, mas foi o mesmo Sidorf que no 0-4 contra o Flamengo não jogou, né? Não participou da partida, né? Se omitiu do jogo. E aquilo me doeu muito, me doeu bastante. Achei que não dá, embora seja um Sidorf de golaços, ele jogou com o Atlético Mineiro, né? Lá no Independência, de vários lances mágicos, as estreias. Eu fui ao aeroporto receber o Sidorf, não fui receber o Almada. Nosso padrão de exigência está maior e eu estou velho também. Mas o Almada, o Depp falava muito isso, citando meu amigo aqui, cara, que nosso amigo em comum, né? Teu amigo até há mais tempo até que eu. Mas assim, cara, o Almada é o tipo do jogador que a gente falava isso, o Depp falava muito isso na live. Daqui a um tempo a gente falava, pô, esse cara jogou no Botafogo. E a capacidade dele, a inteligência, e o Almada tem uma coisa importante, também citando um outro amigo, que eu gosto de citar, porque as pessoas às vezes não citam, né? Quem tem as sacadas, eu acho legal citar. A gente da publicidade cita muito, né, Léo? Então, assim, que é o seguinte, cara, o Almada, às vezes você pega os números frios dele, às vezes você não vai ver, porque às vezes você não tem o número não pega a pré-assistência, o número às vezes não pega o movimento que o jogador fez, por exemplo, esse gol agora, só para exemplificar para a galera, esse gol, o primeiro gol do Botafogo contra o Ceará. Ele nasce de uma bola linda, né, metida pelo Santi para o Cris, mas o movimento que o Tuco faz puxando a marcação é fundamental. Então, esse movimento não vai estar lá em SofaScore, em Wascout, talvez no Wascout, que pegue movimentações e tal, pegue. Mas assim, e o Almada era muito isso. Você pega a narração do gol do Luiz Henrique na final, a parte final da narração
É assim, Luiz Henrique faz uma jogada incrível. A jogada é toda ela construída a partir do Almada. O que o Almada fez ali, Léo, para mim já vale isso. O Almada, ele beira, ele tá ali para entrar no meu Botafogo de todos os tempos. É mesmo? Por isso, sabe? Ele é um cara que tá ali, sabe? Ele tá ali, é porque ele ficou muito pouco tempo. Mas, assim, poucas vezes eu vi um jogador, não foi nem 6 meses, se a gente pegar, foram 4 ou 5, ser tão impactante num time como o Almada foi. É um jogador, assim, que a gente vai dar o que falar, e eu acho que vai fazer uma baita Copa do Mundo, tem tudo para isso. A Argentina que tem uma geração fabulosa aí. Verdade, e o cara, o Almadinha, eu concordo muito com o Depp, cara. A gente vai olhar para trás e falar: esse cara jogou no Botafogo, nem que seja por 4 meses. Esse cara veio ganhar Libertadores aqui. Eu falando de estatística, eu me lembro. Ele veio para isso, jornalista, né, cara? Fala. Tem gente que fala que se a gente for pegar a estatística, o Sérgio Ramos tem mais gol que o Xavi e o Zidane, né? É isso. É o que eu falo, até a diferença, você que é um torcedor muito de estádio, e, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não tem condições de ir ao estádio, claro, porque mora fora do Rio, ou porque não tem grana, né? A vida está muito difícil, com medo de segurança pública, mobilidade urbana nas grandes cidades é péssima, segurança pública. Mas, assim, é diferente. Alguns jogadores você consegue enxergar melhor o potencial deles, o que eles trazem para o time no estádio, do que no formato de transmissão, né? Que acompanha muito a bola. Pega o recorte ali, né? Exato, você perde o deslocamento. Sabe que eu defendi muito isso ano passado? Pantera, o Luiz Henrique. Quando ele chegou aqui, no primeiro parte do Brasileiro, em rede social, tinha uma pecha nele que ele era preguiçoso. Aí eu falo, cara, mas no estádio eu não vejo esse cara ser preguiçoso, cara. Eu vejo ele recompondo toda hora, ele ali tentando fechar espaço. Eu não vejo esse cara ser preguiçoso no estádio. Exato. E abrindo na direita para puxar a marcação. Eu via no estádio, não. As críticas nos chats, né, eram impressionantes. Né? Tá com a cabeça na França, esse cara é tricolor. Né? É um negócio. Aí as pessoas esquecem. Isso. Talvez, cara, a gente vai marcar, cara. Com o tempo a gente vai pensar, não sei se você concorda comigo. A gente foi pro aeroporto receber o Honda, foi buscar Calu. A gente não foi buscar o Almada e o Luiz Henrique, porque estavam em rede social falando que torcida não tem que buscar jogador em aeroporto, não. Imagina o Lução que invadia a pista. A gente não foi buscar o Luiz Henrique e o Almada. É muito louco isso. Agora, eu acho, por exemplo, eu estava até conversando outro dia com os amigos, antes de um jogo. Se o Luiz Henrique, por exemplo, voltasse ao Botafogo um dia, espero que volte, eu acho que aí é loucura, assim. Loucura. A gente no Newton Santos, vão ter 20 mil pessoas ali no Newton Santos, fácil, a apresentação dele, até mais. Né? Abrir o estádio vai ser loucura. Porque ele conquistou, e ele acompanha o Botafogo, né? O Almada já não. Acho que o Almada já é um perfil mais de um cara que veio profissionalmente, cumpriu o papel dele, tem um carinho, mas é um cara que vai seguir a carreira dele. E uma cena muito bonita que me chamou a atenção, que eu gosto muito do cara que mantém as raízes dele ali, né, tal. O Almada ali com a galera dele, né, do bairro dele, os familiares, os parentes, comemorando no campo do Monumental, que o Almada, né, ali um argentino, né, que viveu tudo isso, né, e ele de Forte Apache, um bairro da periferia de Buenos Aires, um bairro, né, assim, de pessoas que passam muita necessidade, e do mesmo bairro de Carlito Teves, né? Então, muito legal. Teve o botafoguense que foi fazer tour lá, cara. Uma galera, uns conhecidos meus foram. É mesmo? Esse Forte Apache. Um documentário dele, tipo, né? Exato. Tem uma galera que foi, assim, conseguiu ver alguma coisa e tal. Legal. Só por causa do Almada. O pessoal, e o Barbosa, né? Também vai ter um espaço para o Barbosa lá. Seguindo aqui, Medina. Então, eu quero ver Sérgio Manuel ou Savanizo? Sérgio Manuel. Savarino foi o jogador. E olha que doido isso, né? Savarino, para mim, foi o jogador mais regular ano passado. Regular no bom sentido, né? Assim, regular, de regularidade em nível alto, tá?
foi o cara que conseguiu mais notas 8 para mim ao longo do ano todo. Acho que o Savarino... Só que eu acho que o Savarino ele tem a vocação para ser o coadjuvante de luxo. O Savarino tem uma vibe meio George Harrison, sabe? Ele não é o Lennon nem o McCartney. Ele é cult. Embora tenha muita gente que acha o Harrison melhor dos Beatles. Então, assim... Me falaram na live... Só que... Desculpa que tu teve uma Pode falar. tacada, que tu falou que ele era o Joe Pesci. Eu ri muito, cara. Tem isso também, que é o Joe Pesci. É exatamente, Joe Pesci. E esse ano ele está parecendo o Joe Pesci dos bons que morre no início do filme, os bons companheiros, né? Pô, então, assim, ele não é o Al Pacino, não é o De Niro, que era o Luiz Henrique Almada, e o Danny Aiello, o Joe Mantegna lá, seria o Igor Jesus. Mas ele é o Joe Pesci. O Sérgio Manuel, eu achava um jogadoraço, e era muito meu ídolo pela postura, liderança. O Sérgio Manuel era um jogador com uma voz muito ativa. É um cara que eu achei até que ia trabalhar. Ele até trabalha, parece, com futebol lá fora, né, nos Estados Unidos, mas assim, com escolinha, se eu não me engano. Mas assim, eu achei que o Sérgio ia ser um cara que ia ser treinador ou diretor, sim, que ele tem uma vibe meio que o Felipe Luiz, quando a gente via as entrevistas, sentia também, né, que tinha essa cabeça. Muito inteligente, um jogador fantástico, assim, jogou muita bola no Botafogo. Em 95, um dos jogadores mais importantes, que várias vezes ele fazia a lateral esquerda, o André Silva saía, o Sérgio Manuel passava para a lateral esquerda e o Iranildo entrava na ponta, né? Então, o Iranildo era o 12º jogador. Inclusive, eu estava lá no Serra Dourada, quando o Iranildo faz aquela jogadaça, passa para o Túlio, 1-0, gol no final. E depois o Iranildo, que traiu a gente, foi embora. Esse daí não tenho saudade. Mas o Sérgio Manuel era... E é um cara que virou muito Botafogo, né? Voltou para o Botafogo, porque quis e tal. Eu sou muito fã do Sérgio Manuel. Até tem amigos meus da época que não me questionam um pouco. Pô, você... Mas eu já na época era muito fã dele e continuo sendo. O distanciamento histórico só reforçou isso em mim. Boa. Dodô ou Louco Abreu? Dodô. Com muita dor no peito, você vai me matar agora, mas eu tenho que falar que para mim foi o melhor jogador, né? O Louco para mim foi um cara que salvou uma torcida, né? 2010, então assim, porque não é questão de em cima do muro, para mim o Dodô foi muito mais jogador, mas o critério que eu estou usando aqui nesse caso é de ser muito mais jogador, mas não deixo de pontuar que o Louco é mais ídolo da torcida do Botafogo, e até meu próprio que o Dodô, entendeu? Mas eu não consigo deixar de falar que o Dodô foi um dos 10 melhores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Botafogo, tecnicamente falando. Mas, do ponto de vista de futebol, se fosse só pelo critério... E aí a gente estabelece critério caso a caso, né, Léo? Então, assim, nesse caso, eu preferi o critério técnico. E até para gerar essa polêmica, porque eu acho interessante o contraponto, muito bem escolhido por você, porque o Louco Abreu, no simbólico, ele é muito maior que o Dodô. Eu estava na maior vaia que eu vi, presente ao estádio, de 2 torcidas ao mesmo tempo, vaiando o jogador que foi o Dodô, em 2008, que ele não estava jogando nada. A nossa torcida vaiando é do Fluminense vaiando também. É do Fluminense. É isso. E o Abreu deu a alegria de 2010, a cavadinha. Por exemplo, minha esposa me mataria se falar isso. Porque o Louco Abreu reforçou, ela já era Botafogo, ela não tinha time, virou Botafogo quando me conheceu, mas pegou aquela geração Lúcio Flávio, Leandro Guerreiro, Túlio. Eu nem gosto de falar esses nomes, que eles aparecem a qualquer momento. E aí, e o Louco, ela é louca pelo Louco Abreu. Primeiro que achava o Louco cara bonitão. Cara, eu falava, pô, que legal, né? Ficar falando, não, mas expressava muito bem. E o Louco formou torcida. O Louco é um cara que, sem dúvida nenhuma, formou torcida. E acho que é um dos jogadores, os caras mais inteligentes e gente boa que eu conheço. Mas o Dodô foi... Cara, o Dodô foi o melhor camisa 9 que eu... Túlio e depois Dodô. Foi o segundo melhor 9 que eu vi contra gol. Porque o Túlio, para mim, é o concurso, assim. Que o cara fedia gol, não tem como. O Túlio, apesar de... Não vou entrar depois no Túlio pós-futebol, mas assim...
Mas o Dodô era um craque, cara. O Dodô era um craque de futebol. Era um negócio absurdo. Mas eu acho que é um cara que também tomou decisões erradas, muito erradas na vida, e acabou não indo para uma Copa do Mundo, por exemplo. Dodô tinha muito mais bola do que Grafite, do que Luiz Fabiano, do que outros que foram para a Copa do Mundo. Fred. Concordo muito com você nisso daí. Valdeir ou Donizete? Donizete Pantera. Donizete Pantera, porque foi, Donizete e Túlio, até essas... Que Luiz Henrique Almada não era uma dupla, né? Mas era como faziam aquele quarteto mágico. Mas Donizete e Túlio foi de duplinha, foi a maior que eu vi no Botafogo. E foi rápido. Donizete chega, o primeiro jogo lá, teve jogo Guarani, jogo Paysandu, né? Não me lembro qual dos dois ele estreou, foi Guarani. Mas assim, foram assistências para o Túlio e rapidamente se casam. E a coisa muito bonita na final, né? O Túlio era um jogador no centroavante, para a galera mais nova, meio à moda antiga, né? Mais jogador de área e tal, mas que sabia, que era preguiça dele. Sim. Ele sabia fazer. Né? Tanto é que em 95, no jogo final, o Donizete fez um trabalho especial ali de recuperação, que envolveu até o filé, o Newton Petrone, né? Tal. Para jogar, porque ele jogou no sacrifício, com lesão na coxa, e o Túlio correu por ele, o Túlio mudou, o Donizete ficou mais ali, parado, e o Túlio correu, toma até um amarelo por causa disso, que não sabe marcar, mas o Túlio, cara, eu nunca vi o Túlio jogar com tanta raça na minha vida. Então, o Donizete, campeão, bicampeão carioca em 90, junto com o Valdeir, né? E o gol é do Dias, a jogada começa justamente com o Valdeir tocando, o Donizete, a bola passa, sobra pro Dias. Eu gosto muito do Pantera, embora o Valdeir também era um jogadoraço. É outro, Léo. Seria hoje ponta titular do Botafogo, assim, absoluto, assim, de tipo... Escolher a camisa. Pô, absurdo. Jogadoraço do Valdeir. Não era só veloz, tem muito veloz que não pensa muito hoje. A gente forma muito... Sim. Dois tipos de ponta. Você falou muito bem, o ponta tático e aquele ponta, tipo, Ricardinho e Marcelinho no Botafogo, lembra? Que quem jogava, a gente queria o outro. Que momento. Marcelo. Pô, tu lembrou, me trouxe tristeza no coração, essa sua lembrança. Né? Você acha o quê? Você alegria? Lembra aquela época, Léo Silva e depois o Fael, coisa maravilhosa. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Vamos pro próximo meio. Igor Jesus ou Roberto Miranda? Ah, cara, meu pai... Desculpa aí, Igor Jesus, assim, eu sei da importância do Roberto Miranda. Estive com o Roberto Miranda no Feijão do Fogão, lá em Feira de Santana, organizado pela Feira Fogo, em 2015, na Série B, Botafogo e Bahia. Minha esposa, né, lá de Salvador. Mas a gente foi para a Feira de Santana. Eu, Lelê, quem mais que estava com a gente? Era eu, Lelê, Marcelo Calumba. A gente foi lá para a Feira de Santana, que tinha um evento que o Botafogo tinha organizado junto com a torcida. A torcida organizou e o pessoal da comunicação do Botafogo deu um apoio lá. Estava o Padilha, estava a equipe de marketing da época, né? 2015. E aí, porra, Feira de Santana, muito legal. Estava o Túlio Roberto Miranda e tem uma camisa dele assinada, que é a camisa assinada por ele. Uma pessoa gentilíssima, um baita jogador. Meu pai era louco pelo Roberto Miranda, mas para mim foi o Igor Jesus, assim, porque um jogador que também, outra coisa que eu destaco, é o outro cara que fez uma partida espetacular, cara, em 2024, ali no final, 30 de novembro de 2024, e toda a sequência, que chega como um jogador sem custo, um jogador que ninguém conhecia, e que todo mundo falava, fazer gol lá onde ele joga é mole, quero ver aqui, e tal. E veio para ser reserva do Tiquinho, né? Assume a titularidade, até em pouco tempo ninguém questionava mais que ele seria o titular. É um jogador que, ao meu ver, não deveria ter saído agora. Me parece que não queria sair, inclusive, mas o Textor, com todo encalacrado, acabou vendendo. E acho que ontem, até estava assistindo, sofreu um pênalti, né? E um lance do pênalti, bate na mão do zagueiro, depois fez o segundo gol
o companheiro deixou ele bater, ele bateu o pênalti. É um jogador que está fazendo gols nas Copas, tem uma concorrência muito grande do lado do Chris Wood, mas acho que o centroavante vai fazer sucesso no futebol europeu. Eu levaria para a Copa do Mundo, eu estou com o Ancelotti. Ancelotti, pai, mantenha essa convicção. A gente precisa de um jogador com a característica dele, sim. Porque não é para botar jogador centroavante midiático aí contra a Croácia, que é muito bom para jogar no futebol brasileiro, mas que contra a Croácia crucificaram só o Fred, mas o cara força um passe sem a menor necessidade e não recompõe e depois volta andando. Então, mas não pode falar desse cara. Porque é um crime. Baita jogador, baita jogador, dentro da área, jogadoraço, artilheiro, mas o futebol exige outras valências hoje dos centroavantes, né? E eu acho o Igor um cara... E esse ano, Léo, no início, ele era um ataque inteiro do Botafogo, né? O Igor sozinho, né? E a partida contra o Paris Saint-Germain, aquela foto maravilhosa, que eu acho que aquela... Você fez camisa dessa foto, né, também, né? Você fez, né? Do gol contra os Paris. Sim. Então, cara, é sensacional. Aquilo ali é o movimento, esperar o momento certo, deixar a bola correr pelo corpo, toque. Cara, é um jogador inteligentíssimo. E o sorriso, porque o Botafogo de 24 era um time que jogava sorrindo. O Luiz Henrique sorria, o Almada sorria, o Igor sorria, o Savarino com aquele sinal da cruz, aquele sorrisinho dele. É que saudade, a época que a gente sorria, né? É verdade. Tipo, agora me pegou. Júnior Santos ou Nilson Dias? Nilson Dias. Vi pouco. Tá maluco, Medina? Você vê como esse negócio é difícil. Nilson Dias, Cara, meu pai é idolatrar, mas assim, pai, eu não posso ficar prestando homenagem para você direto. Já falo muito de você nas lives. Não, é o Júnior Santos, cara, o Júnior Santos, desculpa. Aí eu não vou tirar o critério técnico. O Júnior Santos, cara, o Lelê que me perdoe, tá? O Júnior Santos. Porque, vou até pular rápido essa para você não se encalacrar com seu pai. Até para a próxima. Boa. Vamos para a próxima, então. Herrera ou Búfalo Gil? Herrera ou Búfalo Gil? Búfalo Gil. Era baita jogador de futebol, Búfalo. Como treinador, não. Então, isso que eu ia falar. O próximo, então. Tiquinho ou Elinho? Aí vou pegar no teu coração. Vou pegar no teu coração. Elinho tá até aqui na lista do... Depois que você vai aquela outra brincadeira. Tiquinho foi muito importante, né? 22, 23, mesmo 24 no início, pouca gente lembra, tem muita participação do Tiquinho em gol. Mas o Elinho, momento de vacas magras, um time que não tinha nada, o Elinho foi muito importante. Era meu ídolo também, era um dos ídolos que eu tinha. Era Alemão, Mendonça, Elinho, tal, Paulo Sérgio. Elinho tá lá. Querendo ter sido campeão em 89, né? Ter saído logo antes. Foi, né? Cara, foi. Que o Berg foi, né? O Berg tá no elenco, não jogou. Até esquentou. Jogou 90, né? O Berg jogou 90. Jogou 90. O Berg é bicampeão, exatamente. É outro também, que é muito querido também. Faleceu cedo e tal. O Elinho tem um bar em Jacarepaguá que todo mundo elogia. O bar do Elinho, o pessoal já falou isso na live que eu comentei do Elinho no programa do... O pessoal pediu... Eu gravo um programa aqui no Fogão Net todo domingo. Assistam, pelo amor de Deus. Que é o Gols Eternos do Glorioso. Que eu busco gols antigos para... e ele tem aquele por cobertura. Porra, que ele sai riscando todo mundo. Porra, absurdo. Eu tava lá. E foi contra o Vasco. Ainda não passou esse, não. Mas o pessoal sempre pedia gol do Belinho. Põe gol do Elinho. Legal. Vamos para o próximo aqui, Mediano. Djair ou Eduardo? Djair é um jogadoraço. Para tomar a bola do Djair, meu irmão, só comandado de segurança. Era um negócio impressionante. Quando ele fazia assim com o corpo e jogadoraço. Acho ele também um jogador moderno, né? Sim, meio Toni Kroos, né? Uma parada assim. Sim. É um jogadoraço, porque ele muito forte fisicamente, né? E uma capacidade de leitura de jogo, botava a bola onde queria e tal, e era forte na marcação, ele era firme, né? Mas a torcida do Botafogo tinha implicância, parte da torcida. Achava sem raça, é lento,
não sei o quê. Aí, quando começou a rodar, depois, ó, desde aí, jogava muito. Como é que a gente não segurou? Pois é. Depois não adianta chorar, né? Que sirvam para os jogadores de hoje também, né? Mendonça ou Paulo César? Putz, que porrada, mas não pode, tem que ser Paulo César. Paulo César Caju, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E Paulo César Caju, junto com o Jairzinho, que abriram as portas para os jogadores brasileiros na França, né? São duas lendas do Olympique Marseille. O Caju, assim, fantástico, jogador campeão da Copa de 70. O jogo mais difícil do Brasil, que foi o Brasil-Inglaterra, ele foi eleito o melhor jogador da partida. E em detrimento ao meu ídolo Mendonça, que foi o grande ídolo. Ele nos conduziu, tem um amigo meu que fala isso, né, ainda, né, que nos conduziu à Terra Prometida. O Mendonça, ele era o cara que fazia a gente, botafoguense, ter orgulho. Sim. Os gols de falta no final do jogo, empatando o clássico, dando vitória no clássico. Mas o Paulo César Caju, e Paulo César Lima, que não gosta de ser chamado de Caju mais. Paulo César Lima fico com ele. Boa. Paulinho, Criciúma ou Maurício? Maurício era um jogadoraço. O Maurício, eu tenho uma tese louca, mas que faz sentido. Se o Maurício não tivesse sido vendido em 89, ali na reta final do Brasileiro, né, no meio ali, foi antes do jogo com o Vasco, inclusive, né, que aí o Maurício vendido. Embaixo no último minuto, né, no contra o Vasco. O Sorato. Foi gol do Sorato. Senão a gente faria a final. Isso. A gente faria a final, não ia depender daquele jogo, né, pois é, cara, faria a final contra o São Paulo. E aí ali o Maurício, se tivesse, a gente era campeão, tinha ganho do Vasco. O Maurício estava jogando muita bola. O Criciúma era um símbolo de 89 também. É um desses caras simbólicos, assim. Mas é uma comparação até parecida de Maurício Criciúma com Dodô e Louco Abreu, né? O Criciúma é um dos símbolos de 89, aquele choro dele. Mas o Maurício também só que estão no mesmo time. Tecnicamente, o Maurício era um jogadoraço. O Maurício é outro também. Hoje era forte para burro, seria jogador nosso titular, loucura. Saiu o Luiz Henrique, entrou o Maurício. Pô, beleza, tá de boa. Pô, imagina, assim, sai Almada e Luiz Henrique. Sai Almada e Luiz Henrique. Vamos simular. Entra numa ponta Valdeir e na outra Maurício. Enfrentando o PSG. Mundo importante, enfrentando o PSG. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, era o nível, né, de jogadores que a gente teve, e por isso explico essas conquistas também, né? Não são à toa. E você enfrentar o Flamengo, que depois jogadores que foram para a Copa do Mundo, Jorginho, Leonardo, Bebeto, Zinho, Aldair, 5, com Zico e com Tele Santana de técnico. Perfeito. Luiz Henrique ou Túlio, para te encalacrar aí? Luiz Henrique. Luiz Henrique sobre o Túlio. Eu sou desse. Gostei. Eu sou desse, cara. Não, e tá muito mais que certo, não tem certo ou errado. Não, porque assim, o Túlio é o ídolo de uma geração, foi meu ídolo também, porque eu sou de 71, então eu tinha, em 95 eu tinha 24 anos, então é aquela época que você tem uma relação eufórica, ainda o Túlio chega em 94, tinha 22 para 23, e a gente falava, Túlio bem? Sempre alguém Túlio perguntava, bem, né? Voltava do jogo, o pessoal, e aí, teve quantos gols do Túlio? Sabe, o Túlio, assim, inegável, e pelo tempo que ele ficou, mas assim, depois ficaram alguns jogadores. O Luiz Henrique, o que ele fez ano passado, e para mim, 2024 é o maior ano da história do Botafogo. Então, assim, o Luiz Henrique foi muito decisivo. O Luiz Henrique, e a alegria com que ele jogava, uma inocência de quem talvez não tenha noção do quão bom ele é. Né? Ele é um jogador assim inacreditável. Eu acho que ele é um jogador que jogaria em qualquer época do futebol. E torço muito para que ele volte ao Botafogo um dia. E jogar rindo. Eu gostava muito disso nele. Gosto muito disso, como ele joga rindo. E a seleção brasileira deve muito na classificação para a Copa ao Luiz Henrique, mas que basta um jogo não tão brilhante para já caírem de pau
É impressionante o Love. Impressionante. Cara, ele joga bem, aí põe o outro ele na altitude. Aí o cara não vai bem na altitude, aí volta os mesmos caras. Eu não entendo isso. Aí tem jogador na seleção que não joga nada. Eu ouvi um comentário nesse último jogo, no gol do Paulo Henrique, de uma comentarista Sport TV, que não vou citar o nome, mas ela falou, porra, o Luiz Henrique estava fazendo o quê? Parado ali na ponta. Porra, ele estava atraindo a marcação para dar o espaço. Puxou o lateral para o Paulo Henrique entrar. Meu Deus do céu. Até o Rizek, que é um cara que, né, tem uma boa vontade com o Botafogo, que criticou muito, que ele tem os filhos botafoguenses e tal, brinca muito com isso. Também reclamando com aquele lance que o Luiz Henrique estava impedido. Pô, imagina uma Copa do Mundo, ele ficar dormindo assim, não pode. Meu Deus, um exagero, cara. Brasil, se não levar o Luiz Henrique, não ganha esse penta, não. Vou secar. Ah, não, tem que levar o Luiz Henrique, tá maluco. Ganha o Hexa, não é maluco. Luiz Henrique tem que ir. Tem que ir. Com certeza. Seguindo aqui, Medina, para finalizar, Zagallo ou Arthur Jorge? Arthur Jorge. O Zagallo provavelmente provavelmente não, né? É o maior técnico da história do futebol brasileiro, se você for pegar assim. Eu acho que até a Unham, por exemplo, meus amigos do meu pai eram muito pró-Saldanha. E durante um tempo havia uma briga parecida com a política atual de quem era Saldanha e quem era Zagallo. Sendo que o Saldanha adorava o Zagallo. E, inclusive, o nome pediram sugestões. O João Avelange pede sugestões ao Saldanha, mesmo o Saldanha tendo saído ali, né, da seleção complicada a situação, e ele fala do Dino Sani e o Zagallo. O Dino Sani, que era um amigo pessoal dele, os militares vetam o Dino Sani por posições políticas, e aí o Zagallo que vinha de 67, 68 com um trabalho brilhante. Então o Saldanha gostava muito do Zagallo. Mas o Arthur Jorge foi um cara que me deu... E o Zagallo no Botafogo, exato, 67, 68, campeão brasileiro também pelo Botafogo. Né? Assim, mas o Arthur Jorge, para mim, foi o cara que me deu 2 títulos no mesmo ano, me deu a glória eterna. Acho, pelo contexto, o Zagallo, por exemplo, pega já ambientado, ex-jogador, começa lá embaixo, na base, a ser treinador da base, tudo. O Arthur Jorge não, ele chega no olho do furacão, ele tem que criar uma mentalidade vencedora. Era um time que só falava, e ele começa a ganhar os títulos com aquela entrevista no Sport TV, quando ele vira e fala para o Rizek, não, o Palmeiras também vai ter que jogar contra a gente, quando a gente é sorteado nas oitavas. E depois do empate contra o Vitória, quando ele chama aquela coletiva, e ele ali fala, olha, vamos, não tem nada dessa de que psicológico, não sei o que, vamos para dentro, e ali ele muda a história, ali ele divide o Mar Vermelho. Eu também acho, eu acho que essa entrevista, cara, eu lembro que estava em live na hora. Eu tava em live com o Gentili na hora. Foi na segunda-feira antes do embarque do Botafogo. Na hora que ele puxa e ele dá a volta no Abel, por que a gente percebeu isso? Ele deu um nó no Abel ali. Porque o Abel sempre deu entrevista jogando a responsabilidade. Ele se gabou em 2023 jogar a responsabilidade. Em cima do Botafogo e esperando que o Botafogo fosse ceder a pressão. Ele pega o microfone e fala, cara, a gente perdeu a liderança. Hoje a pressão é do Palmeiras. Ele tira a pressão do Botafogo e joga sobre o Palmeiras. Quem tem que ganhar amanhã são eles. A isso pressão ganha é sobre campeonato, né, Léo? Ele diz quem pode perder o título agora é o Palmeiras, não é o Botafogo. O Botafogo já perdeu a liderança. Então quem tá jogando para não perder o título é o Palmeiras. Ele dá um nó tático, né, no Abel e tira a pressão aqui. Pô, genial. Deu um nó tático. Né? Ele é um grande treinador, né? E é um grande líder. Eu acho que a personalidade... E isso não adianta, você não compra em farmácia, né? É como carisma, como certa liderança. Até existem técnicas para desenvolver, mas existe algo inato. E ele era um líder, ele era capitão no Braga, né? Então, assim, ele, como jogador de futebol, é um cara que se preparou para isso. E a postura, eu acho ele sensacional. E, cara, já fiquei contra ele, já na saída. A gente, assim, né? Ficar puto e tal, amor, gostaria que tu soubesse. E eu quero muito ele de volta um dia. Eu quero muito que o Arthur volte, mas eu acho difícil. Mas, se puder, seria maravilhoso. Seria o presente de Natal, o Igor.
Mas quer agradar. Não quero falar mal do Ancelotinho, não. Também já tem muita gente falando mal dele. Deixa ele em paz também. Fechado. Então a gente fechou aqui o quadro. Olha, rendeu, hein? Quase 1 hora de quadro. O nosso Eu falo muito, cara. Você tinha que Mas é legal, confiar em isso que é mim, bom. cara. Pô, confronto direto encerrado aqui. Pô, foi legal. Muito bom, cara. Um bom Até trabalho bate-papo. editando depois. Não, isso daqui, pelo menos, o confronto direto não tem tanta edição. É o mais tranquilo. Eu já deixo pronto, que é o que rende bastante. E para um outro, que a gente vai agora,